Uma das dificuldades que a gente percebe quando a gente conversa com pessoas que estão iniciando a sua busca de autoconhecimento é qual o processo utilizar, qual o caminho utilizar para essa experiência. Parece que a gente precisa ter uma cartilha de um passo a passo. Então, dentro dessa noção de passo a passo, eu gosto sempre de trazer a consciência primeiro para o início da jornada, que é o aspecto físico. Nós estamos vivos num corpo físico agora, e esse corpo, ele vive na matéria. E é através desse corpo que nós temos a nossa experiência. Mesmo que não se acredite em alma, em espírito, algo transcendental, a experiência física, material, é inegável que nós estamos vivos aqui através desse corpo físico. E esse corpo físico está tendo estímulos e está experienciando a realidade de algum jeito. Então começa por aí, começa no físico a tua busca. A partir do físico, a gente vai começar a refinar as outras camadas mais sutis. Se o físico estiver gritando de dores, de má nutrição, atividades físicas ou comportamentais que não estão alinhados com o bem-estar, com a nossa fisiologia, né? A gente não está facilitando para o nosso corpo o viver bem, a nossa mente ela vai ter dificuldade de perceber a realidade e se abrir para esse mundo mais sutil. Quem dirá então o emocional, né? A gente vai viver reativo emocionalmente e a gente vai achar que é vítima da natureza. A gente vai entrar nesse vitimismo que não vai fazer a gente se elevar, só vai puxar nós para baixo. O espiritual, nessa caminhada, ela está sempre presente. A gente fala em despertar espiritual como se fosse algo muito longe da nossa experiência, mas o espiritual ele está sempre presente. Então, se nós estivermos trabalhando o nosso físico com consciência, o espiritual ele está ali. Se nós estivermos praticando meditação, buscando alinhar a nossa mente, o espírito ele está ali também. O emocional, se nós estivermos buscando controlar o nosso emocional, aprender com ele, o espírito ele está presente também. Então o pilar espiritual ele está presente a todo instante na nossa caminhada. Expansão da consciência. Tem uma frase do Sadhguru, quem já viu ele, né? Ele é um guru moderno, né? Ele não é o youtuber, mas os seguidores dele, né, colocam várias palestras, várias falas dele que são bastante importantes para essa etapa humana que nós estamos vivendo agora. E ele tem uma frase ali que o problema da humanidade é a falta de consciência. E nós precisamos, então, aumentar a consciência para evoluirmos como humanidade. E essa fala ela é bastante importante, bastante relevante para a nossa busca. Mas entender o que é a consciência, esse entendimento ele vem sendo especulado já nos últimos 150, 200 anos, quando, pelo menos no nosso mundo ocidental moderno, né, ele vem sendo especulado desde lá da Grécia Antiga. Se a gente for estudar as escrituras sagradas, né, dos Vedas ou sutras do mundo do hinduísmo ou do taoísmo asiático chinês e outras culturas mais antigas, existem explorações sobre o que é esse aspecto interno dentro de cada um de nós, que é o observador. E esse observador ele é entendido então como algo que habita dentro de nós, que está tendo uma experiência através do corpo. Quando a gente consegue deslocar o físico do observador, a gente percebe que esse corpo não é a gente. Nós somos quem está observando esse corpo. E aí deram o nome de consciência. Só que a consciência ela também tem várias camadas, né? A gente pode entender essas dimensões multifacetadas da nossa experiência para tentar classificar cada partezinha para entender melhor esses aspectos que fazem parte, né, de uma visão mais holística do todo da nossa experiência.
Então, o principal da expansão da consciência que a gente precisa se deter é a expansão da consciência individual. Existem outras consciências que são repercussões ou extensões da consciência individual. Só que a gente precisa aprender primeiro a lidar com a nossa consciência individual. E o que é isso? A consciência individual é ser consciente de que eu sou um indivíduo. Está no próprio nome. O que é eu sou um indivíduo? Eu tenho uma individualidade. Eu sou eu e eu não sou o outro. Quando eu vejo outra pessoa, eu sei que a outra pessoa é outro e eu não sou aquela pessoa. Isso parece óbvio, mas no mundo animal, a gente vê o comportamento dos animais. Parece, a gente não tem como se comunicar, mas pelo comportamento parece que eles vivem, né, numa mentalidade de bando ou de manada. Nas escolas espiritualistas são chamadas de mônadas conscienciais. Essas mônadas conscienciais, elas são grupamentos de consciência onde diversos indivíduos vivem através daquela consciência coletiva. Nós temos uma consciência coletiva também, como seres humanos. Um dos mais fundamentais da nossa era, dos últimos 100 para 200 anos, que é o Jung, ele fez uma exploração, até uma teorização do inconsciente coletivo, né? Que existem arquétipos que permeiam todas as mentes em todas as civilizações humanas. E esses arquétipos seriam simbologias que representam aspectos da nossa psique, como se nós tivéssemos diversas personas experienciando essa vida, né? Que vai chamando a atenção simbolicamente dentro do nosso mundo individual. Só que quando a gente faz uma caminhada de busca de expandir a nossa consciência individual, a gente vai percebendo que nós precisamos destacar essas camadas para saber aonde está o estímulo. Que é uma dificuldade, por exemplo, quem começa a praticar meditação. Quem começa a praticar meditação inicia na dificuldade física de ficar parado, de respirar corretamente. Muitas pessoas não dão valor para o aspecto da imobilidade e especialmente da respiração. A respiração é o primeiro passo para a gente começar a aprender a meditar. Por quê? Porque a gente respira naturalmente, né? Para nos mantermos vivos, esse corpo se manter vivo, ele precisa respirar. Mas existe uma técnica correta para respirarmos melhor. Essa respiração vai fazer com que o nosso corpo físico tenha um desenvolvimento mais harmônico, consequentemente a nossa mente vai ficar mais harmônica também. Quando a gente trabalha cada um desses aspectos, a gente vai aprendendo sobre cada camadinha experiencial. Quando a gente faz uma atividade física com presença, hoje em dia tem uma palavrinha que quase todo mundo já conhece, né, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Quando a gente vive com atenção plena na atividade que a gente está fazendo, por exemplo, estamos fazendo uma atividade física com atenção plena, a gente está tendo uma outra relação com o nosso corpo físico. A gente não está só movimentando o corpo. A gente está prestando atenção nesse movimento. Isso vai gerar conexões neuronais novas. Vai criar novas percepções sobre a nossa experiência física. Quando a gente começa a respirar com consciência, a gente vai criar conexões neuronais sobre o nosso padrão respiratório e o que essa respiração vai fazer com a nossa mente e com as nossas emoções também. Então a gente está tentando buscar aqui uma expansão da consciência individual. Para que quando nós tenhamos uma consciência individual mais equilibrada, mais límpida, mais clara, a gente pode ir para as outras consciências. Se eu viver bem na minha individualidade, comigo mesmo, eu estou vivendo em bem-estar, em paz, em tranquilidade, ou eu consigo, em momentos de estresse, buscar essa paz e essa tranquilidade, eu sei o caminho de gerar isso no meu mundo interno.
Consequentemente, no meu mundo coletivo, eu vou representar isso também. Então a gente vai ir para uma outra experiência consciencial, que a gente vai do individual para uma consciência social. Essa consciência social, ela já abarca posturas ou comportamentos mais sutilizados. Para uma consciência social, a gente está buscando melhorar ou desvendar ou revelar a nossa empatia, a forma como a gente se relaciona com a outra pessoa, com outros indivíduos, se colocar no lugar desses indivíduos como se fosse a nossa própria experiência e aprender com isso. Né? Dizem que o sábio não é aquele que passa pela experiência e aprende com ela, somente através da experiência pessoal. Mas o sábio é aquele que consegue também escutar a experiência dos outros e incorporar essa experiência na própria vida. Isso acontece no nível da empatia. E quando a gente aprende que o outro indivíduo também está tendo uma experiência individual dentro do mundo dele, está aprendendo, a gente desenvolve a compaixão. E a compaixão leva para aquilo que os mestres, há 2.000, 2.500 anos atrás, vieram para o planeta e trouxeram a boa nova, que é o amor. Viver pelo amor. A compaixão desperta o amor incondicional. E esse amor incondicional vai elevar a nossa experiência de vida. Só que como é que a gente vai conseguir viver dentro de uma energia, de uma mentalidade de amor incondicional, se na nossa experiência individual a gente não se ama, ou não se perdoa, ou não consegue recuperar em si o caminho para o seu despertar da essência, né? Buscar a sua verdade pessoal. Depois da consciência social, a gente pode despertar um outro nível de consciência, que é um pouquinho mais amplo. A gente está falando aqui de uma consciência global. A gente estava dentro de uma consciência social, que ela é mais próxima do nosso convívio, para uma consciência global, aonde a gente consegue ver, ter informações, notícias do que está acontecendo do outro lado do planeta e perceber o impacto que aquela situação lá do outro lado do planeta vai ter na minha vida aqui. Todos nós somos impactados pelas escolhas de pessoas no mundo inteiro. A gente se dando conta disso ou não. Só que partindo do campo da consciência individual, a cada atitude que eu tiver, eu vou buscar colocar em pauta, em importância, o impacto da minha atitude pro planeta.